Hoje a igreja, nesse momento, está bem bonita, muitos rostos bonitos, e a gente fica feliz de ver uma igreja bonita assim, não é? É muito bom. Eu agradeço a doutora Rose e também a comunidade da terceira idade por ter me convidado para este seminário de oração. Também ao pastor Otaniel, que foi companheiro nosso, colega, trabalhamos lá no Rio. E encontrei com um bocado de gente aqui, que alguns foram membros da minha congregação, inclusive o Alexandre, e a nossa pianista consagrada, muito bom. Eu estou aqui com a minha família também, minha esposa, a Deliane, a Karina, minha nora, Cleison, meu filho, Cleverson. E tem uma filha caçula que mora numa Malásia, e a filha mais velha que mora no Rio, lá em Maricá, que é vizinha nossa. Não puderam estar aqui, mas é uma alegria muito grande, porque eu sei que graças a Deus está sendo transmitido, eles devem estar assistindo por lá, né? O seminário de oração é algo que foi fundamental na minha experiência de vida, não somente como pastor, mas como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de passar para vocês aqui algumas informações que são importantes, e conforme a gente for falando, vocês vão entendendo assim, a importância de nós participarmos do seminário de oração. Hoje, às 4h30 da tarde, nós teremos 2 seminários. Amanhã, às 5 da manhã, nós teremos um culto do poder, e faremos então o encerramento amanhã, eu acho que é 19, não é isso? Amanhã às 19 horas. Então esse é o nosso roteiro. Agora pela manhã, às 4h30 da tarde, amanhã às 5 da manhã, e depois então, amanhã no final, no culto regular, às 19 horas a gente vai terminar. Eu gostaria de convidar vocês para lerem um texto, e eu quero ler na revista atualizada, terceira edição, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5, porque tem tudo a ver com aquilo que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Efésios 2, de 1 a 5. Está escrito assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Esse é um texto maravilhoso, porque fala exatamente disso. Ontem eu fiz uma abordagem a respeito de reavivamento. E o maior interesse de um adventista do sétimo dia, e de um crente, seja qual for a denominação, um crente verdadeiro, o seu maior desejo é ter um relacionamento autêntico e estreito com Deus. Esse é o maior desejo. Essa é a maior aspiração. Eu vou hoje, irmãos, contar para vocês um testemunho, e eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: o testemunho não é para vocês se concentrarem na minha pessoa. Eu sou um servo de Deus, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um pastor já jubilado. Eu quero chamar a atenção para Jesus Cristo, para a sua obra salvadora, e por aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega. Esse é o meu objetivo. Então, as coisas que eu falar aqui é para exaltar o nome de Deus. Não é para nada além disso, é exaltar o nome de Deus. E eu estou vendo que a igreja hoje tem bastante jovem, e se der tempo, se der certinho o nosso momento, eu queria mostrar para você, jovem, o que Deus pode fazer na sua vida. Porque essas coisas que aconteceram comigo, quando aconteceram, isso foi em 1900, isso começou em 1997, eu era um pastor jovem ainda.
Foi há muito tempo. Eu era jovem. E Deus pode fazer muito na vida de um jovem que se entrega. Eu me formei no ano de 1988, comecei a trabalhar em 89 na Associação Rio de Janeiro. Naquela época era uma associação só. Embora seja filho e neto de adventista, eu só vim para a igreja adventista, eu só fui batizado quando eu estava com 24 anos. Isso foi em 1981. E, evidentemente, já conhecia muita coisa, doutrina, teologia adventista, muito eu já conhecia. E quando eu aceitei o adventismo, e quando desejei ser um adventista do sétimo dia, o meu desejo era servir a Deus de todo o coração, até porque eu tinha vindo de uma crise, como um rapaz solteiro, uma crise muito grande, e meu desejo era servir a Deus. Eu não pensava em ser pastor para mim era algo, era muito distante, né? Eu via um pastor como basicamente santos andando aqui na terra, era a ideia que eu tinha, né? Não pensava em ser pastor, eu queria ser outra coisa, mas Deus me chamou para ser pastor, e eu aceitei o chamado para ser pastor. Quando eu estava no meu terceiro distrito pastoral, Associação Rio de Janeiro, distrito de Alcântara, eu estava vivendo uma situação de sequidão espiritual. Isso não é difícil de acontecer na vida de um adventista, mesmo na vida de um pastor. Muito embora eu fizesse as minhas visitas pastorais, realizasse os batismos, fizesse as santas ceias marcadas, orava com as pessoas, mas dentro de mim eu estava árido, havia uma secura. Você já viu você fazer aquelas coisas que você tem que fazer por obrigação, por senso de dever, mas não que seja uma coisa lá de dentro, porque muitas coisas acontecem no meio do caminho e a gente acaba ficando meio fraco. Isso é uma realidade, é até profético isso. E eu estava assim nessa situação, mas sempre ansiando um dia melhorar, sempre ansiando um dia receber o poder de Deus e ter uma vida reavivada, mas eu também não sabia como. Eu participava dos concílios, sempre cumprindo com os meus deveres, e num desses concílios, o presidente da associação falou que nós receberíamos na nossa associação um pastor neozelandês chamado Gary Williams. Ele estava vindo ao Brasil para fazer um seminário de oração. Eu nunca tinha ouvido falar em seminário de oração no terceiro ano de ministério, por incrível que pareça. Nunca tinha ouvido. E eu pensei, em seminário de oração, eu imaginei, deve ser uma programação teológica para fazer anotações técnicas de como orar, toda aquela parte técnica e tal, e eu gostava disso, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu achei que era isso. Eu não tinha ideia real do que significava o seminário de oração que estava sendo proposto pelo pastor Gary Williams. O pastor presidente então nos convocou, nós deveríamos todos estar na Igreja Central de Botafogo, não sei quantos aqui conhecem a Igreja de Botafogo do Rio, era uma das principais igrejas, era a Igreja Central, desculpe, Igreja Central do Rio. Ficava perto da associação, fica até hoje, né, perto da associação. E ele disse, olha, nós pastores vamos participar do seminário durante a manhã, e ele vai fazer para a igreja central, ele vai fazer à noite. Então nós vamos para lá de manhã, que é para vocês poderem ter o dia e a noite para vocês poderem trabalhar. E como sempre, eu nunca deixei de atender convocação da associação, ou convite, sempre fui. Naquela época nós éramos em torno de 30 pastores, e começou então um seminário de oração. E para minha surpresa não era nada daquilo que eu estava imaginando. Aquele homem de cabeça branca, bem branquinha, a pele bem alvinha, rosadinha, já um senhor idoso,
com o tradutor do lado. E eu me lembro que uma das primeiras palavras que ele disse foi: pastores, eu estou vindo lá do outro lado do mundo para ensinar vocês a orar. Aí eu pensei, ou esse homem é muito santo, ou ele é muito prepotente, né? Eu pensei, ele não tem jeito de ser prepotente, ele parece ser mais santo, né? Mas eu fiquei pensando, eu estava ali, eu também não sabia o que ia acontecer. Ele então começou a apresentar alguns materiais. E qual era a proposta dele? A proposta dele é que nós, pastores, desenvolvêssemos relacionamento com Deus, que nós passássemos mais tempo com Deus em oração e levássemos as nossas igrejas também a passar mais tempo com Deus em oração. Depois eu entendi a proposta. Até porque depois eu entendi, no futuro eu acabei entendendo. Quando você namora um rapaz, você é uma moça, ou quando você é um rapaz e namora uma moça, você quer ficar perto, não é? Quando você casa, é porque você quer passar a vida toda juntos, não é isso? É assim que é. E com Deus também, Deus, Ele quer ter essa relação mais íntima conosco. E eu não tinha essa relação tão íntima com Deus. E eu acredito que isso aconteça muito hoje, em muitos lugares. Essa relação mais estreita, essa relação mais íntima. Ele então apresentou alguns materiais, né? Eu vou apresentar para vocês à tarde, que vai nos ajudar a ficar mais tempo com Deus. Eu tenho aqui alguns seminários que eu vou apresentar para vocês. Não é nada complicado, é muito simples, mas apenas para a gente poder ter ali um guia para nos ajudar, nada complicado. Mas na realidade o que tocou o meu coração foi uma frase que ele disse. Durante a sua exposição, ele contou sua experiência do Japão e tal. Se tiver tempo aí, a gente pode falar isso depois. Ele tinha um grupo, naquela época não tinha celular, então ele tinha um grupo de, como é que se fala? Audioconferência. Eram pessoas, ele tinha grupos de pessoas que oravam no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, aqui no Brasil, diversos lugares, na Argentina. E quando ele tinha uma situação muito séria de oração, ele acionava esses grupos, eles faziam uma audioconferência e oravam por pessoas. E eles então oravam por pessoas no mundo inteiro, pessoas com problemas seríssimos. Ele contou as experiências dele e ele disse então, ele falou algo que foi aquilo que me tocou, que eu gostaria de falar para vocês. Aí eu passei a entender qual era a proposta, o que ele queria. Ele olhou para a gente e disse assim: pastores, o membro da igreja adventista que não fica pelo menos 30 minutos em oração por dia, ele será um membro derrotado na sua proposta como adventista do sétimo dia. E o pastor que não fica pelo menos 1 hora em oração por dia, esse pastor não vai conseguir ser um pastor adequado como adventista do sétimo dia. Aí me tocou. Porque eu levantava, fazia aquela oração de 2, 3 minutos. Visitava os irmãos, era aquela oração de 2, 3 minutos. Aí tudo bem, né? Na visita pastoral, pode ser, dependendo da situação. Eu ia dormir, também era aquela oração de 2, 3 minutos. Eu não tinha um programa de oração, eu não tinha um programa devocional. Eu não tinha isso. Eu não conhecia isso. Como eu falei aqui ontem, e hoje mais cedo também, eu já tinha lido o Grande Conflito várias vezes, também a Bíblia várias vezes, e no livro Grande Conflito, a irmã White aborda a experiência de Lutero, que quando, na sua rotina, ele orava 2 horas por dia, mas quando ele tinha problema, orava 3. A própria irmã White, os nossos pioneiros, oravam muito. E para mim isso era coisa do passado, era algo quase que inalcançável. Mas quando ele falou isso, aí eu vesti a carapuça. Eu não posso ser um pastor conforme o coração de Deus se eu não passo tempo com Ele. Então,
ele apresentou uma proposta. Ele disse: pastores, eu vou fazer uma proposta para vocês, que vocês se ajoelhem agora e façam um propósito com Deus. Escolham um local, um horário em que vocês vão levantar para poder estar com Deus, e quanto tempo vocês vão ficar. Só que eu recomendo que vocês comecem, como vocês são pastores, eu não faço isso com os membros da igreja, mas com vocês eu vou fazer, ficar pelo menos 20 minutos com Deus em oração, para começar, e depois você vai aumentando esse tempo, porque é necessário isso. E ele pediu que nós nos ajoelhássemos e fizéssemos um voto a Deus. E aí nós nos ajoelhamos, e eu senti profundamente tocado pelo Espírito Santo. Aquilo criou em mim uma convulsão interna, uma emoção muito grande. Eu chorava como criança. O tapete do salão jovem da igreja central molhou com as minhas lágrimas. Quando eu levantei dali, terminei de assistir o seminário, naquele mesmo dia, eu peguei essas folhas, que elas estavam todas em inglês, levei para casa, joguei no computador, traduzi tudo para o português, fiz uma planilha igualzinha e levei para ele. Aí ele ficou super feliz, mandou duplicar, fazer para os pastores que estavam lá. E ali eu já comecei a ser usado por Deus naquele momento ali. E assistimos, me parece que o seminário começaria no domingo, na segunda eu não me lembro bem, mas a gente assistiu todos os dias pela manhã, ali na igreja central do Rio. No sábado eu fui para a igreja, não fiz ainda o projeto, mas quando foi no domingo de manhã, eu falei: agora eu vou fazer. Só que eu fiz uma proposta com Deus: Senhor, eu não quero botar relógio para acordar de madrugada, eu queria que o Senhor me acordasse de madrugada, no horário que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me acordar 1 hora, 2, 3, fica por tua conta. E a partir dali, eu não colocava relógio, mas todos os dias eu levantava de madrugada. Eu não era acostumado naquela época a levantar de madrugada, mas eu passei a levantar de madrugada. Às vezes, eu acordava ouvindo hinos. Outras vezes, eu acordava ouvindo versos bíblicos. Teve uma ocasião que eu acordei com alguém passando a mão levemente no meu braço. Teve uma outra ocasião que eu me lembro nitidamente, era uma voz linda, parecia um trio, recitando João 3,16, foi uma coisa mais linda. E sempre eu levantava com alguma coisa assim diferente. Naquele primeiro dia, eu me levantei, era entre 3h30 e 4 horas, eu não me lembro muito bem. Eu anotei isso em algum lugar, mas eu perdi, não sei onde está. E eu subi para orar. Por que eu digo subir? Porque o meu gabinete pastoral ficava no andar de cima da minha casa, tinha uma escada caracol. E eu subi, levei essas folhas, coloquei em cima da minha escrivaninha e me ajoelhei para orar. Foi uma das orações, um dos momentos com Deus mais preciosos da minha vida. Foi muito prazeroso, foi um prazer espiritual, foi algo assim, foi extraordinário. Mas quando eu disse amém, eu me senti muito frustrado, porque na minha cabeça eu tinha ficado só uns 15 minutos, eu não tinha alcançado nem os 20 que ele tinha pedido. Só que quando eu olhei no relógio, eu tinha olhado no relógio antes, quando eu entrei no meu gabinete, curiosamente, olhei no meu relógio e tinha passado cerca de 42 minutos. E eu não senti o tempo passar. Aí eu percebi que é possível você ficar tempo com Deus e não sentir cansaço, não sentir enfado, e você ainda ter assunto para poder conversar com Ele. E eu me lembro que num desses dias, até o meu filho mais velho que está aqui, ele tinha cerca de 9 anos, e ele falou para mim assim: pai, eu posso orar com você de manhã cedinho, igual você faz? Aí eu disse: pode, filho. Acordei ele, tendo cuidado para não ficar muito tempo naquela ocasião, que ele era muito novinho ainda. E eu me lembro que nós ficamos uns 40 minutos em oração, e quando eu terminei a oração, ele chorava igual criança, ele estava tocado pelo Espírito Santo, e ele só tinha 9 anos de idade.
Então veja que até as próprias crianças sentem essa infusão profunda do Espírito. Isso foi algo maravilhoso na minha vida. E na primeira vez foi cerca de 40 minutos. No segundo dia, eu já orei 1 hora. Depois eu passei para 1h30, e depois 2 horas, depois 2h30, depois 3 horas. E eu cheguei a orar a noite inteira, ajoelhado. Foi assim, um momento de reavivamento pessoal da minha vida, extraordinário. E principalmente quando você é jovem, e você faz isso, e você se coloca na mão de Deus, Ele vai abrir muitas possibilidades na vida. E eu me lembro que isso ficou bastante conhecido lá na região. Havia 2 senhorinhas que elas tinham o hábito de subir num outeiro, num morro, perto dali. E esse morro em cima, ele tinha uma planíciezinha. Ele era um morro bem largo. E elas disseram para mim que costumavam orar lá em cima. E eu disse assim, e por que não levar a igreja para orar lá, não é? Isso foi depois desta semana, depois de passar, que tem algumas coisas que eu vou passar para vocês ainda. E nós chegávamos no sopé daquele morro, 2h30 da manhã, tinha muita gente idosa, e nós íamos devagarzinho. Quando dava 3 horas da manhã, nós chegávamos lá em cima, e nós nos ajoelhávamos para orar. E nós só levantávamos da oração às 6 horas, 6 e pouco, quando o sol estava batendo no nosso rosto. Nós tivemos muitas experiências interessantes, muitas. Então, irmãos, eu fiquei 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia, 6º dia, 7º dia. No 11º dia, eu tive um sonho completamente diferente de qualquer sonho que eu já tive na minha vida. Foi algo que até hoje, esse sonho é muito vívido na minha mente. E depois de muitos e muitos anos, passaram talvez aí uns 15 anos, é que eu fui me dar conta de que Deus me deu essa experiência depois de 10 dias de oração. Porque se foi no 11º dia, é porque eu tinha passado 10 dias. Só depois de muito tempo é que eu fui vir observar isso. Primeiro eu tive um sonho que eu estava numa planície. Era um lugar, era alto, não era um morro, mas era um lugar alto. Era uma espécie de uma rampa. E era um terreno. Do lado direito de quem entra, haviam covas. Como covas rasas que tem em alguns cemitérios mais antigos. E eram várias covas, e perto dessas covas, algumas pessoas, parecendo lunáticas, parecendo loucas, elas desciam ali, elas pulavam e pediam que as outras pessoas as enterrassem ali. E ali também havia gente, além de pessoas perturbadas mentalmente, pessoas também endemoniadas e pessoas doentes, muita gente doente. Eu passei, eu vi aquela cena, mas eu não fui para lá. Eu fiquei assim meio distante, em distância, e segui adiante. No final daquele terreno havia uma edícula, uma meia-água, com uma janela aberta e a porta entreaberta. Eu cheguei na janela, havia uma menina de 13 anos, chamada Meirinha, numa cadeira de rodas, sentada com as pernas atrofiadas. E uma menina maior, a irmã dela, de 18 anos, que no sonho não aparece o nome dela. Eu perguntei como é que elas estavam, e elas disseram: pastor, está tudo bem, e você? Eu falei: tudo bem. Olha, eu estou saindo, tá? Tchau. Aí dei as costas e fui me afastando. Andei um pouco, aí o Espírito Santo veio na minha mente, no sonho, e falou assim: você não está orando? Você não está buscando consagração? Você não está buscando o poder de Deus na sua vida? Volta lá e pede a cura dela. Eu voltei e perguntei para a menina mais velha: minha filha, você tem fé?
Ela falou, sim, pastor, eu tenho fé. Aí eu perguntei para a Meirinha, Meirinha, você tem fé? Ela baixou a cabeça e falou, ajuda-me na minha fé. Aí eu falei, então em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Ela se levantou e quando ela viu que ela estava em pé, ela começou a pular de alegria. E a irmã também começou a pular de alegria. E eu fiquei olhando aquela cena. E quando eu olhava aquela cena, apareceu umas letras, cor amarela, como se fosse fogo, como se fosse um ouro, muito forte. Era o texto de Lucas, capítulo 6, de 12 a 18. O texto apareceu e eu comecei a ler. Um detalhe, irmãos, antes de vocês abrirem a Bíblia para olhar esse texto, eu naquela época, eu não tinha hábito de ler Lucas. Eu era habituado a ler Mateus e João. Eu não lia muito Lucas nem Marcos, eu não tinha familiaridade. E eu acho que por isso Deus escolheu o texto de Lucas. Porque eu ainda tinha mais familiaridade com Marcos até do que com Lucas. Eu não lia muito Lucas. A não ser algumas passagens sobre sábado, eu não tinha muita familiaridade. E apareceu o texto de Lucas 6, de 12 a 18. Com aquelas letras afogueadas. Apareceram logo assim que as meninas começaram a pular. E quando elas começaram a pular, o sonho acabou. E eu acordei, eu sentei na minha cama e as letras continuaram lá. Elas estavam lá perfilando na minha frente. Eu estava acordado. Em cima da de frente para a minha cama, tinha um móvel. E em cima desse móvel tinha um relógio, desses relógios luminosos, letra bem vermelha. E conforme eu ia lendo o texto, ele vagarosamente ele foi entrando dentro daquele relógio, até sumir completamente. E eu falei, se isso é de Deus, esse texto que apareceu aqui está igualzinho lá na Bíblia. Eu levantei, dei um pulo, fui para a sala, acendi a luz, peguei a Bíblia, e quando eu olhei, irmãos, era exatamente esse texto que eu quero ler com vocês aqui. Lucas capítulo 6, versos de 12 a 18. Naqueles dias, falando de Jesus, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui já me tirou uma dúvida, porque como eu estava dedicando várias horas em oração, Deus falou para mim, você não é fanático, você não é excêntrico e nem é louco. É isso mesmo que você tem que fazer, porque era assim que o Senhor Jesus fazia. Isso foi uma resposta para mim. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tadeu, Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura ou planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro, de Sidom, que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então, aqui era exatamente a categoria de pessoas que eu havia visto ali, aquela situação da cova e tudo mais. Quando terminamos esses 10 dias, quando eu terminei esse programa de oração, que eu não sabia que era 10 dias, eu não esperava nem que Deus fosse me apresentar nada, eu não tinha nenhuma pretensão de nada, eu só queria me aproximar de Deus através da oração, não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. Mas só que quando eu comecei esse programa de oração e decidi me entregar inteiramente a Deus, até os hinos que eu escutava no carro, eles tinham um sentido diferente para mim. Eu ouvi os hinos, o meu corpo parecia que estava aqui na terra, mas a minha cabeça no céu, porque eu ficava o tempo todo com um louvor no meu coração, o tempo todo. Às vezes eu tinha a satisfação de ficar no meu carro sozinho só para eu poder orar. E quando eu chegava para fazer visitas pastorais, os irmãos gostavam tanto que eles não queriam me deixar embora. Quando eu fui pregar no sábado na igreja central, lá tinha uma professora, e eu agradeço muito essa professora porque ela teve uma
uma influência muito grande na vida do meu filho caçula, professora Nilzete, uma pessoa maravilhosa. E ela costumava dizer para mim assim: pastor, você devia ser professor, porque você gosta de apresentar diagramas e tal, as suas pregações são inteligentes, mas no fundo ela queria dizer: deixa de ser pastor, vai ser professor, porque como pastor você não está com nada. No fundo eu sabia que ela queria dizer isso para mim. Era isso. E quando eu preguei no sábado, depois do seminário de oração, a primeira vez, e eu estava no saguão da igreja cumprimentando as pessoas, ela olhou para mim e falou assim: eu não sei o que foi que aconteceu com o senhor, mas hoje o senhor falou como um super pastor. E ali eu entendi que o que tinha acontecido comigo foi uma super transformação que Deus havia feito na minha vida, devido àquela entrega de oração. Eu estava muito entusiasmado, então eu pensei: eu vou fazer um seminário de oração em cada igreja, e fiz, e nunca mais parei de fazer. Durante todo o meu ministério, a partir de então, todos os distritos por onde passei, eu fiz um seminário de oração em cada igreja, e às vezes fiz até mais do que um, porque as igrejas pediam. Foi uma coisa fascinante. E quando eu fiz o seminário de oração na minha igreja central, que foi o primeiro, havia lá uma senhora, que era uma senhora que gostava muito de orar, e ela falou comigo assim: pastor, aqui na igreja tem uma senhora, ela não gosta que fale, que ela tem muita vergonha, ela tem um câncer do tamanho de uma laranja no ânus, e ela tem sérios problemas, porque ela não defeca normalmente como todo mundo, ela precisa ir ao médico, fazer um tratamento, a situação dela é uma situação muito crítica, e ela sofre muito com isso, até a cor dela é mudada por causa disso, e ela sofre. Pastor, eu posso ir na sua casa com ela no domingo às 5 horas da manhã? Eu não sei se foi 4h30 ou 5 horas, eu não sei exatamente o horário. Eu posso ir lá para que o senhor ore por ela? Eu disse: naturalmente que pode. Só que eu levantei bem mais cedo, me preparei espiritualmente, fiquei em oração, que eu sempre faço assim: tudo que eu vou fazer, eu reservo pelo menos 2 horas antes, para eu poder, então, se eu tiver que sair de casa 4 horas da manhã, eu vou 2 horas antes, eu estou com Deus. Se eu tiver que sair 5 horas, 2 horas antes. Se eu for sair 3 horas da manhã, 2 horas antes. Eu sempre faço assim, eu reservo sempre 2 horas para estar com Deus. Isso nunca mais, eu perdi esse hábito. Nunca mais eu perdi. Isso se tornou algo, parte da minha própria vida, o programa de oração. E aí, ela foi, e chegou lá, ela não falou do problema, porque a senhora tinha muita vergonha, mas eu já sabia qual era o problema dela, e eu orei por essa senhora de manhã, de madrugada, de manhã cedo na minha casa, e à noite, ela sentiu uma forte cólica, ela não ia no banheiro sem ajuda, ela sentiu uma cólica muito forte, ela não aguentou, teve que ir no banheiro, e ela botou todo aquele câncer para fora e ficou boa. E aí eu percebi, irmãos, que Deus atua na vida da gente quando a gente realmente se entrega nas mãos dele. E eu comecei a incentivar os irmãos a fazerem isso também, a se entregar a Deus em oração. Por quê? Porque Deus, Ele dá a cada um de nós um dom específico. A uns Ele pode dar o dom de curar, a outros Ele dá outros dons. E eu falei para os irmãos: vamos nos entregar a Deus em oração para que Ele possa fazer alguma coisa por nós. Naqueles dias, eu sempre fui um pastor de visitar, sempre gostei muito de visitar. Fosse a igreja grande ou pequena, sempre tive um programa de visitação. E tinha uma área do meu distrito, chamada Vista Alegre. E de 15 em 15 dias eu visitava em Vista Alegre. E lá tinha uma irmã, chamada Carmen, ela já é falecida, a irmã Carminha. Irmã Carminha fazia todo o roteiro de visita, as visitas pastorais, as visitas missionárias, ela que preparava tudo para mim. E aí eu fui visitar a irmã Carminha, isso depois desse seminário de oração que eu fiz na igreja central. Cheguei na casa da irmã Carminha: mas irmã Carminha, qual é a novidade? Ela falou: pastor, vamos aqui na minha vizinha. Ela estava ansiosa aguardando por mim.
Atravessamos só a rua, ela morava numa rua de estrada de chão e fomos ali na casa daquela vizinha. Quando chegamos lá, era um casal, a dona Celina era uma senhora escura e ela vivia com um português, os dois já na terceira idade. E quando eu olhei o português, ele estava com câncer. Ele tinha um câncer no pescoço, irmão, sem exagero. O câncer era tão grande que rivalizava com a cabeça dele, era como se ele tivesse duas cabeças. Ele estava deitado na cama, segundo a dona Celina, o médico mandou ele para casa para ficar junto com a família, porque não tinha mais o que fazer com aquele homem. Eu quero dizer para os irmãos que nunca tive pretensão nenhuma de nada, irmãos. Simplesmente eu era uma pessoa de oração, como sou até hoje. Não tinha absolutamente nenhuma pretensão. E aí a dona Carminha, a irmã Carminha falou: olha, eu trouxe o pastor aqui para orar pelo seu José. Aí eu falei: senhor José, o senhor aceita que ore pelo senhor? Claro, pastor, claro. O senhor acredita em Deus? Acredito, pastor. Eu vou lhe fazer uma segunda pergunta: o senhor acredita em Deus? Aí ele olhou assim estranho. Sim, pastor, eu acredito em Deus. Mais uma terceira pergunta: o senhor acredita em Deus? Aí ele ficou meio assustado. Claro. Mas o senhor acredita mesmo se ele decidir que o senhor não deve viver mais? Aí ele falou: se Deus decidir que eu não devo viver mais, eu ainda assim eu acredito nele. Interessante, né? Aí eu falei: tá bom, então vamos orar. Aí a dona Celina: não, pastor, espera um pouco. O José, eles tinham uma horta. A casa deles tinha uma horta, era um quintal grande e eles plantavam ali alface, agrião e essas coisas. O José, ele sai por aí para poder vender as hortaliças, as verduras. E como ele já está há muito tempo doente, nós estamos passando uma certa necessidade, porque a gente não vende nada. Eu queria que o senhor orasse para que as pessoas viessem aqui buscar as hortaliças. Aí eu falei: duas orações: orar pelo seu José, pedir a Deus, não é? E orar também para que os vizinhos venham aqui buscar as hortaliças. Foi exatamente isso que eu fiz. O quarto era tão pequeno que não tinha nem como fazer oração ajoelhado. Tinha que ser em pé mesmo, ao lado da cama dele. Eu fiquei no pé da cama dele, porque até para chegar do lado era difícil. E dali mesmo, da onde eu estava, eu falei: Senhor, se tu tens um plano na vida do seu José, como ele já disse que tem fé em ti, se for do teu desejo, cura esse homem, apesar dele estar como ele está, Senhor. E outra coisa, Senhor, mande aqui os fregueses para virem buscar as hortaliças, porque eles estão precisando. Terminei de orar e fui para minhas visitas. Passei aquela tarde toda visitando, fui embora. 15 dias depois, a Deliane me perguntou, eu não sei se ela lembra disso, ela perguntou: você vai aonde hoje? Eu falei: vou em Vista Alegre. Vista Alegre naquela época era uma área rural, era onde tinha gente que vendia hortaliças, alface, essas coisas, e aí, lá em casa a gente sempre gostou muito disso, né? Nós sempre gostamos muito do vegetarianismo, quer dizer, sempre não, né? Vários anos que nós somos vegetarianos já, mas naquela época já éramos. E aí ela falou: olha, você compra, pega lá compra alface, compra essas coisas. E aí, tá bom. Eu entrei naquela rua de estrada de chão, e do lado esquerdo, antes de chegar na casa da irmã Carminha, tinha a casa da dona Celina. E quando eu olhei, eu não lembrava mais nada do seu José, de nada que tinha acontecido, porque na vida do pastor você passa por tanta coisa que você nem lembra às vezes. E aí eu olhei e vi dona Celina em pé. Eu abri o vidro do carro e falei: dona Celina, tem verdura? E ela rindo falou assim: não. E eu não me toquei, não lembrei de nada. Fui direto à casa da irmã Carminha. Quando eu cheguei na casa da irmã Carminha, quando eu desci do carro, ela botou a mão na cabeça e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Falei: que foi, minha irmã? Que surpresa é essa? Vem cá na casa da irmã Celina. Quando ela falou: vem cá na casa da irmã Celina, aí foi que eu me toquei. E quando eu cheguei na casa dela, o seu José estava na lavoura trabalhando. Dona Celina falou: José, corre que o pastor está aqui. Irmãos,
Aquele câncer que parecia uma outra cabeça, estava do tamanho do meu dedo polegar. Era um carocinho que estava aqui. E o seu José estava trabalhando. Eu falei, seu José, Deus curou o senhor de uma doença que praticamente ninguém fica curado. Eu queria que o senhor fosse daqui a 15 dias, eu ia ter batismo, né? Eu falei, olha, daqui a 15, eram 15 ou 20 dias, eu vou ter o batismo na igreja central, e eu queria que o senhor fosse lá contar esse testemunho. O senhor vai? Vou sim, pastor, eu vou sim. Então tá bom. Chegou a data do batismo, era um sábado pela manhã. Eu fiquei sabendo disso depois, eu não fiquei sabendo na hora, porque eu tinha até esquecido do testemunho do seu José. Fui lá fazer o batismo, fiz o batismo, nem lembrei do seu José. O seu José não apareceu. Mas depois eu fiquei sabendo da história. No sábado pela manhã, a dona Celina se vestiu toda e falou, José, vamos lá para contar o testemunho. Você se lembra que você prometeu para o pastor? Ele falou assim, vou não, mulher, eu vou trabalhar. Tem verdura para vender. Eu tenho que vender verdura. Hoje é sábado, é um excelente dia para vender. José, você está maluco, você está brincando com Deus, você falou mentira para um pastor, você mentiu para Deus, você está doido? Não, mulher, eu vou trabalhar. E pegou o carrinho, encheu de verdura, saindo da estrada de chão onde ele morava, mais um pouco adiante ele pegava o asfalto, e mais à frente um cruzamento que dividia dois bairros. E ali os carros andavam com um pouquinho mais de velocidade. Eu não sei por que cargas d'água, o seu José se descuidou, não sei o que foi, ele foi colhido por uma moto. Segundo testemunhas, ele voou. O carrinho foi para o lado, ele foi para o outro e ele voou. A moto pegou e ele caiu lá, estatalado no chão. E foi levado para o hospital. Eu fiquei sabendo disso alguns dias depois, não fiquei sabendo na hora. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava em casa. Aí eu fui em casa visitá-lo. Ele estava com uma vergonha de corar. Estava com uma vergonha, ele estava deitado na mesma cama, só que agora, com marcas de sangue, todo arranhado. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, ore por mim mais uma vez. Se Deus me tirar dessa cama, eu não vou visitar a igreja adventista. Eu vou ser um adventista do sétimo dia e nunca mais eu trabalho no sábado. Irmãos, eles tinham duas casas, aquela que eles moravam e uma de aluguel. Eles venderam a casa de aluguel, contrataram o advogado internacional, porque o seu José, aos 18 anos de idade, ele tinha fugido dos pais que queriam obrigá-lo a casar com uma pessoa que ele não amava, e veio sem documento para o Brasil. O advogado foi lá, tirou toda a documentação dele, trouxe para o Brasil, fez todo o trâmite, tudo, foi um dinheirão, tiveram que vender essa casa, e eles então regularizaram a sua situação, e ambos se tornaram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então foram muitas e muitas experiências que nós passamos devido ao seminário de oração. Muitas coisas maravilhosas ocorreram. Eu quero dar uma olhadinha aqui no meu relógio. Eu acho que eu tenho tempo ainda para contar uma experiência para vocês e dizer o seguinte: é possível passar tempo prazeroso com Deus, é possível ter uma intimidade tal com Ele que nada seja capaz de nos amedrontar, nada seja capaz de nos apavorar. No ano de 1997, foi o último ano meu em Alcântara. Depois eu fui para Araruama. Lá em Araruama eu fiz novo seminário de oração, arranjei um lugar para poder levar a igreja para orar. Nós orávamos de madrugada. Detalhe, irmãos, eu falei aqui de manhã, eu esqueci de falar para vocês. Alguns irmãos, aqueles irmãos que eram mais arrojados em oração, eu marcava visita pastoral de madrugada. Eu saía de casa por volta de 00:30 e visitava os irmãos a noite toda, orando com eles de noite, até de manhã. Experiência bem legal, sabe? Uma experiência fascinante. E quando a igreja sente que o pastor quer, que o pastor está ali mesmo buscando, a igreja vai atrás também. Eu percebi que isso aconteceu muito. Algumas experiências eu não conto, porque elas são tão fortes, minha esposa falou, não conte essa experiência.
porque as pessoas podem não acreditar, que são coisas... Aí eu procuro contar só aquelas experiências que todo mundo viu, que todo mundo sabe, que se tornou público, mas a gente viu muita coisa, irmãos, muita coisa. A gente viu muita operação de Deus. Eu quero contar essa última para vocês, e se der tempo, eu ainda passo uma outra. Eu acho que não vai dar, mas aí à tarde, amanhã à noite, a gente vai ter tempo de falar, que eu queria falar para os jovens. Eu queria colocar para vocês, para os jovens, o que aconteceu comigo este ano, que é algo que qualquer jovem gostaria de experimentar na sua vida. Mas eu vou contar essa experiência para vocês. Eu fui transferido para Araruama, e chegando lá, logo de início, pregando assim num sábado pela manhã, eu tive que tomar uma decisão lá com a igreja, né? Nós estávamos todos em plenário. A igreja queria comprar um computador para a secretaria. Eu falei para a igreja: por que comprar computador para a secretaria, se a secretária tem computador, o pastor tem, os anciãos têm? Por que a gente não compra uma antena Texat? Naquela época estava começando a Novo Tempo, e era Texat, começou lá em Nova Friburgo. E não tinha essa popularidade que tem hoje, não tinha essa abertura, só tinha antena Texat. Se você tivesse antena, você assistia ao Novo Tempo, se não tivesse, você não assistia. Aí eu falei: nós vamos comprar a Texat, a gente coloca aqui um circuito grande de TV, e a gente assiste a lição de escola sabatina, os nossos cantores, não é? Naquela época, 29 polegadas era uma gigantesca, né? Hoje não é nada, 29 polegadas. Aí a igreja topou. E eu me lembro que para comprar a antena e mais a TV, sabe quanto eu gastei? R$1.600. A igreja me deu na minha mão. O que você compra hoje com R$1.600, né? Ela me deu na minha mão, me disse: era dinheiro. Eu peguei a minha esposa, eu tinha um carro, era um Renault RN19, que tinha aquela... como é que... A tampa de trás, como é a mala, né? O porta-mala. Aí nós fomos no Rio comprar. Fui lá na Associação Rio de Janeiro, comprei antena, à vista, paguei à vista, coloquei lá, atravessei a ponte Rio-Niterói, cheguei lá no Carrefour, quem conhece o Rio, comprei a televisor de 29 polegadas, comprei ainda mais barato do que eu achava, ainda sobrou dinheiro para a igreja. E eu coloquei lá, fiz um arranjo para que a antena ficasse pelo lado de fora e a TV ficasse pelo lado de dentro. Eram 8 horas da noite, nunca me esqueci disso. Peguei meu carro, saí. 10 minutos depois já estava escuro, porque era época de horário de verão. E o pneu furou em frente Vista Alegre. Vocês conhecem bem. Vista Alegre é um dos lugares, na época, né, até hoje, mais perigoso que tem no Rio de Janeiro. Boa Vista? Boa Vista, desculpa. Ela me corrigiu. Você não corrigiu, né? Boa Vista. Boa Vista, lá onde tem o André, a Tatiane. Até o André parece com você, né? Vocês são parecidos. E aí, irmãos, era escuro e perigoso. Eu peguei o triângulo do carro, coloquei lá atrás e comecei a tirar a roda. Percebi que apareceu um ônibus e alguém saiu do ônibus. Era um senhor com cabelo grisalho. Ele chegou perto de mim e falou: companheiro, você sozinho aqui, eu posso te ajudar? Eu falei: não tem necessidade, não precisa, eu estou acostumado a mexer com essas coisas. Ele falou: mas é muito perigoso ficar aqui sozinho, eu sou capitão da Polícia Militar. E tirou a carteira dele, mostrou, era de fato capitão da Polícia Militar. Eu quero te ajudar, para você não ficar aqui sozinho. Eu falei: olha, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele me deu um cartão dele, eu dei um cartão meu para ele, e ele pegou lá na roda e começou a mexer lá na roda. Daí a pouco ele mexeu na roda, ele olhou para mim e falou assim: engraçado, eu tive um sonho, que Deus dizia para mim que eu ia encontrar com um pastor que ia me ajudar a voltar para a igreja, que eu estou há muitos anos afastado da igreja. Falei:
É mesmo? E conversamos, ele tinha uma revista militar, me deu a revista, falou que eu podia escrever para a revista, aquela coisa toda, né? Conversando ali. Quando a gente terminou, eu fui buscar o triângulo. E eu notei que enquanto eu fui buscar o triângulo, a Adriane ficou junto com ele conversando, eu peguei o triângulo, botei dentro da mala do carro, e notei um vulto de um carro passando, assim, passando como para entrar em Boa Vista. Só que o carro parou e abriu a mala. Mas eu não percebi nada. Eu só percebi quando a minha esposa, com uma voz já bem trêmula, ela me chama de Jô, e a voz dela estava tão trêmula, ela falou assim, Jô. Eu não sei bem imitar, né? Mas é uma coisa mais ou menos assim. Irmãos, quando eu olhei para ela, a minha esposa, quando fica muito nervosa, ela perde a cor, igual a minha mãe era assim também, né? A cor dos lábios, do nariz, fica tudo uma coisa só, né? E quando eu olhei para ela, ela estava igual uma cera, e ela estava com a mão para o alto assim, estava com a mão levantada, e o capitão também com a mão levantada. Aí naquela mesma hora, eu escutei uma voz de alguém que estava de costa para o asfalto, com uma arma que me parecia ser uma Magnum, e diz assim, passa tudo para outro carro. Falou com aquela autoridade, passa tudo. Aí eu vi que era um assalto. Quando eu olhei para o lado, do lado do canto da rua, tinha mais ou menos uns 5, com metralhador israelense, com a R-15, com pistola de tudo quanto era calibre. Depois eu até me acostumei com essas armas, porque eu fui pastor em algumas favelas e tive que enfrentar isso depois, diversas coisas, né? Mas deixa isso aí para outro dia, isso é para outra hora. E eu não conhecia, eu vi aquelas armas, eu falei, meu pai, mas era arma pesada mesmo. Mas, irmãos, Deus me deu uma paz interior tão grande, o Espírito Santo me tomou de tal maneira que eu não senti medo, eu não senti pavor, eu estava completamente tranquilo, mas assim, mas tranquilo como se eu estivesse conversando numa varanda, sentindo a brisa refrescante do mar. É verdade o que eu estou falando para vocês, Deus sabe que é verdade. Aí ele perguntou, o que é isso aí? Eu falei, é um televisor. Não, essa outra coisa aí. Eu falei, é uma antena de televisão. Passa para outro carro. Era uma peça mais ou menos desse tamanho, um pouquinho mais larga, e eu peguei, porque o capitão estava com a mão pronta, dele também. Eu peguei e me lembrei que meu pai sempre me dizia, não se olha em rosto de bandido, porque ele pode achar que você está reparando o rosto dele e vai te dar um tiro. Mas eu estava imbuído do Espírito Santo, e eu peguei eu vim assim para o lado dele, olhei bem dentro dos olhos dele e falei assim para ele, meu filho, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de mal, vai ficar tudo bem. Aí ele olhou para mim e falou assim, vocês são crentes? Eu falei, sim, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Antes de eu falar a palavra dia, ele já gritou para a quadrilha, devolve tudo, devolve. E eu me lembro que tinha um sujeito segurando a bolsa do capitão, e ele falou assim, eu já mandei soltar isso, solta. Aí eu vim, devolve, né? Falei, bom, vou botar aqui no carro de novo, botei. Quando eu saí para poder agradecer ele estava entrando no carro, ele estava no banco do carona, ele levantou a mão, apontou para a arma e falou assim, irmãos, vocês não viram isso aqui não aconteceu, vão com Deus. O capitão falou assim, pastor, nós nascemos de novo. Eu joguei 5 passaportes de oficiais superiores no mato, porque se eles pegam e descobrem que eu sou da polícia, eles me matavam e matavam vocês como queima de arquivo. Nós fomos lá, recuperamos os 5 passaportes, colocamos dentro da bolsa dele, ele sentou no colo da minha esposa, porque não tinha outro espaço no carro, e eu levei ele no trabalho dele, que ele fazia um bico noturno. Ele falou assim, pastor, nunca mais na minha vida eu deixo os pés de Jesus Cristo. Vou voltar para a igreja. Levei ele na associação, não sei se o pastor Toniel se lembra desse detalhe, capitão Mário Rocha, dei para ele um grande conflito,
uma Bíblia de estudos, e esse homem, depois o coronel Hudson falou para mim que ele nunca mais saiu da igreja, nunca mais ele saiu dos pés de Cristo. E tanta coisa maravilhosa que acontece na vida da gente, quando a gente se entrega de todo o coração. Tanto. Irmãos, o meu filho vai cantar, eu queria fazer um apelo. E esse apelo não é para você só não, é para mim também. Eu sempre, quando eu faço um apelo, eu me incluo, porque eu sou muito necessitado da graça de Deus, eu estou sempre pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Nós estamos perto da volta de Jesus, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Senhor está voltando. A nossa entrega é para que Ele nos dê poder, para a gente viver um adventismo autêntico, verdadeiro. Vocês sabem, antigamente, quando eu via uma pessoa fraca na fé, eu criticava. Às vezes eu tenho a tentação de fazer isso também hoje, mas eu procuro morder a minha língua. Eu sinto hoje, sabe o quê? É muita dó quando nós somos fracos, porque Deus poderia nos usar muito mais se nós fôssemos pessoas que realmente nos entregássemos nas mãos dEle. Eu queria fazer um apelo para você participar desse seminário de oração. Eu tenho um compromisso, cancela, transfere, participa. É para o crescimento espiritual. Hoje, 4:30 da tarde, amanhã, 5 da manhã, venha. É uma experiência fascinante. Se você entrar nesse trem do jeito que eu entrei, se você entrar por aí, Deus vai usar você de uma maneira fantástica. Além de, por intermédio seu, conquistar pessoas que você deseja conquistar e que até agora você não tem conseguido. Então eu queria fazer um apelo. Se você tem esse desejo, enquanto meu filho estiver cantando, levante, mas já levante orando, já levante clamando, já levante buscando, para que ele possa fazer no livro dele lá do céu a anotação de assim: aquele ali, aquela ali tem interesse em que eu faça alguma coisa por ele ou por ela, e eu vou fazer. E quando ele promete, ele faz. Amém. A porta se fechará e a trombeta logo tocará. Ele já está voltando. Ele já está voltando. Já posso sentir, já posso ouvir, sem demora Cristo virá, para o céu irá me levar. Eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor, verei o meu Senhor, no sangue vou me lavar, pois quero embaixo da árvore estar, entrarei pelas portas, entrarei com um grito de vitória, cantarei com os anjos, viveremos nova história. Sem demora Cristo virá, para o céu irá me levar. Eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor,
principal mensagem da igreja é: Jesus em breve voltará. Você tem feito a sua parte pregando para o seu irmão, para o seu vizinho? Você tem sido um arauto dessa esperança? Você tem se preparado para esse dia? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser receba de graça. Ele virá, eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor. Vamos fechar os olhos para a oração, irmãos. Elevado Pai, a Ti, Senhor, e somente a Ti nós tributamos toda honra, louvor e glória. Nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos, mas somos pecadores, Senhor. Somos falhos. Quero aproveitar esse momento para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ajude a vencermos todos os percalços, todas as fraquezas, tudo aquilo, Senhor, que impede que tenhamos uma vida consagrada, sincera e honesta como adventista do sétimo dia. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a Igreja Central de Hortolândia. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ter real interesse na Tua volta, real interesse na Tua causa. Ajuda-nos, ó Deus, a minimizarmos todas as outras coisas para realçarmos, de fato, essa grande missão. Esta semana, eu estava ouvindo a minha esposa, quando lia Testemunhos para a Igreja, volume 1, sobre os percalços, as dores sentidas pela pioneira Ellen White. Ela perdeu filhos, ela sofreu privações, ela perdeu um esposo em condições terríveis, e ela doente. Quantos dos nossos pioneiros sofreram para estabelecer essa obra? Hoje nós temos facilidades, temos prédios, hoje nós temos todo o aparato necessário, mas nós estamos muito aquém daquilo que foram os nossos pioneiros, Senhor. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que nós possamos cumprir essa missão. Tivemos em países onde a pregação é proibida, onde nós temos que fazer tudo com cautela e até com certo medo. Aqui nós temos liberdade, Senhor, e nós não fazemos. Mas Tu disseste, Senhor, através do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que Tu soprarias um fôlego de vida sobre a Tua igreja, para restaurá-la, para animá-la, para que crescessem tendões, para que crescesse carne, músculo, e esses ossos se tornassem vigorosos, sustentassem agora este corpo forte que há de realizar a Tua obra. Senhor, eu peço, portanto, derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, tire de nós a letargia, mande o fogo do Espírito, Senhor, para nos animar, para nos preparar para a volta do Senhor. E quando vierem as crises antes disso, que nós estejamos preparados para enfrentá-las, ó Deus. Pai querido, nós Te pedimos isso, não é que nós mereçamos,
Mas nós sabemos, Senhor, pelo menos nós temos uma ideia da magnitude do amor que Tu tens por nós. Se nós não fôssemos de nenhuma importância, Tu não terias enviado o Teu Filho pela nossa redenção. Por isso nós Te agradecemos e nós pedimos que receba, Senhor, a nossa adoração neste nome sagrado e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino da nossa despedida. Pois Tu estás comigo, eu vou em paz no Teu amor, eu sigo, não termina agora, quando estou lá fora, ainda estou aqui, a Te adorar em todo tempo, independente deste templo, por onde eu for, eu vou sabendo que estás em mim. Eu vou em paz, pois Tu estás comigo, eu vou em paz no Teu amor, eu sigo, não termina agora, quando estou lá fora, ainda estou aqui, a Te adorar em todo tempo, independente deste templo, por onde eu for, eu vou sabendo que estás em mim. Feliz sábado a todos. Deus nos acompanhe.